Eu estava lá em Havana, eu viajei por Cuba e vi as pessoas fazendo campanha contra o não. No entanto, o referendo da nova Constituição cubana ganhou com 83% dos votos. Portanto, é um país socialista com o apoio da população que quer o socialismo, porque sabe que tem educação garantida, porque sabe que tem saúde garantida e porque sabe que tem segurança garantida. Eu ando 3 horas da manhã pelas periferias de Havana com o celular na mão e nada acontece. Nada acontece. É a cidade mais segura do mundo. Então, minhas queridas, meus queridos, e minha imprensa mainstream, permitam-me explicar com singelas palavras aquilo que o presidente Lula quis dizer com democracia relativa. Essa agenda do Mercosul, né, da presidência do Brasil no Mercosul. E sobre isso, Felipe, eu queria trazer algumas contribuições do presidente Lula, que está lá em Porto Iguaçu, né, na Argentina, e que tem comentado, né, tem aqui alguns comentários já do presidente Lula sobre esse desafio de liderar o Mercosul no próximo semestre. Então, o presidente ele fala que ele faz uma referência que em 2022 o intercâmbio interno, né, intra-Mercosul, somou 46 bilhões de dólares, o que não é pouco, né? E, segundo o presidente, está abaixo do auge registrado lá atrás, em 2011, de 52 bilhões, ou seja, já estivemos num momento melhor, mas que pode ser potencializado, né? Então, isso é fruto daquilo que você falou, quando a gente conversava sobre isso mais cedo, de que o efeito, o legado desse último período golpista, com Temer, depois com Bolsonaro, foi terrível para essas articulações no Brasil. O presidente Lula, ele fala exatamente desse período, desses 7 anos, ele diz que não é concebível que tenhamos deixado de lado, por quase 7 anos, o valioso espaço também da cúpula social do Mercosul, que era aquele momento de participação dos movimentos sociais, com toda a diversidade de movimentos sociais de todos esses países do Mercosul, que reforçava também a legitimidade do bloco, a legitimidade social, a sua transparência, e que o Brasil, ele fala, o Brasil assume hoje a presidência com a determinação de levar adiante também esse esforço de trazer de volta a cúpula social. Eu, pessoalmente, cheguei a participar de cúpulas sociais do Mercosul, que era com aquelas reuniões paralelas ou nos marcos dos grandes eventos internacionais que você tem, né? E que esse período, esses últimos 6, 7 anos, não foi só aqui no Brasil que a gente teve desmonte de todos os conselhos de participação social e de controle social, porque nós tínhamos um projeto fascista, digamos assim, antidemocrático completamente em curso. Isso não afetou só o Brasil, isso afetou também o Mercosul, a Unasul, a própria CELAC, todos os processos de integração da América do Sul e da participação social nesse processo. Outra questão que o presidente Lula também está trazendo lá no seu discurso é com relação ao meio ambiente e a necessidade de coordenação para a proteção dos biomas, no que ele chama de uma transição ecológica justa, né? E que, diante das guerras que trazem destruição, sofrimento, empobrecimento, é preciso falar também de paz. Ele tem que falar de meio ambiente, de paz, em um mundo cada vez mais pautado pela competição geopolítica e que nossa opção regional deve ser da cooperação e da solidariedade. Então, você vê que o presidente Lula está trazendo lá no seu discurso todos os principais pontos e temas que têm pautado a sua política externa, né? A política externa deste governo. Ele também diz que, desde janeiro, esteve com vários líderes mundiais, em diferentes encontros, eventos e fóruns, e que o mundo está cada vez mais complexo e desafiador nesse sentido. E que nenhum país vai resolver seus problemas sozinhos, nem pode permanecer alheio aos grandes dilemas da humanidade. Então, não teríamos outra alternativa que não seja a união, reforçando também, mais uma vez, o papel do Mercosul como um espaço de união. Também faz referências assim, elogiosas à Argentina, de como é bom estar de volta à Argentina, e ainda mais na Tríplice Fronteira, que é um local de muito simbolismo, né, para a integração dos países aqui da América do Sul, do nosso Cone Sul, de grande beleza natural, o presidente fala,
e que está cumprindo essa etapa essencial de volta do Brasil, digamos assim, para esses espaços. Então, esses têm sido, está circulando nas redes, os principais pontos até agora da participação do presidente Lula lá nessa reunião do Mercosul, que está tendo cobertura também. E como, né, Felipe, se entrelaçam em todos os eventos que o presidente Lula tem ido, as suas prioridades na política externa. Acho que desde aquele discurso do presidente Lula, lá na COP27, no Egito, antes de tomar posse, ele já apontava, né? Ele já apontava a questão que o foco dele na política externa é enfrentar a desigualdade, a fome, né? Que o foco é a questão ambiental e amazônica, que o Brasil vai fazer agora uma cúpula amazônica. O Brasil puxou para o Brasil a COP30. Vamos lembrar que a COP25 seria no Brasil, que foi quando, assim que o presidente Bolsonaro assume, ele já fala, não vamos sediar a COP25. Então, ele descartou a COP25, porque, como é que era? Acho que a COP25 era de 2019, ou 2019 ou 2020. Então, já na transição de governo, de 2018 para 2019, eu lembro porque a gente faz muita cobertura de política internacional, falou, não vai ter COP25 aqui no Brasil, tiveram que se virar, foi uma COP um pouco que tiveram que fazer na Espanha, se eu não me engano, em Madrid, levaram para lá. Então, o presidente Lula, ao contrário, chamou para a Amazônia, chamou para o Pará a COP30, que será, na minha opinião, um auge do governo, um momento de auge do governo, que vão ter líderes mundiais, vai ter todo mundo aqui, e que o Brasil vai pautar muito esse debate. E o presidente Lula também tem pautado muito essa questão dos mecanismos de governança. Aí você falava também do Macron. Essa ideia de discutir a governança de finanças global é do presidente Lula, né? E que o Macron pegou e fez lá o seu evento. Mas foi interessante esse evento, porque eu acho que você, como muitos de nós, acompanharam aquela fala emocionante do presidente Lula, que fez muita gente chorar, inclusive líderes, chefes de Estado chorarem, em que o presidente Lula falou pelo Sul Global. Né? Falou, olha, não tem jeito a gente conversar sobre nada de governança global se a gente não falar de fome, de falar de miséria, falar de desigualdade, falar de desenvolvimento, e ele colocou o dedo na ferida dos países que iniciaram a Revolução Industrial. Olha, vocês iniciaram a Revolução Industrial com base no colonialismo, no saque, na exploração dos países do Sul Global, então não tem jeito, a responsabilidade de vocês é diferente. A responsabilidade de vocês não pode ser a mesma dos países que vocês oprimiram, que vocês colonizaram, que vocês saquearam. Então, agora no Mercosul, o presidente Lula traz novamente todos esses elementos. Então, a gente percebe que existem muitos ataques. Nos últimos dias houve muito ataque, né? Com relação, porque o presidente Lula dialoga com todo mundo, dialoga com Maduro da Venezuela, dialoga com Lacaipu no Uruguai, dialoga ao mesmo tempo com o governo russo e com o governo ucraniano, tentativa de mediação de paz. Então, isso incomoda muito, essa capacidade do presidente Lula, ela incomoda muito a oposição e a direita. Então, a todo momento, eles vão tentar desestabilizar esse que é um dos grandes trunfos desse governo Lula, que é o seu capital político na área das relações externas na política internacional. Então, eu quis trazer aqui para a nossa audiência esses comentários, enquanto a gente espera a chegada do Hugo, que também vai fazer um comentário como analista internacional, deste momento do Brasil assumindo a presidência pro tempore do Mercosul. Eu queria fazer 2 comentários ao que você disse. Primeiro, eu quero, antes disso, dar uma boas-vindas aqui ao novo membro. Pode botar aí na tela, Gui, por favor, está aí em verde. O André Carvalho. Seja muito bem-vindo. Temos um novo membro. Tem algum super stick que a gente deixou de ler, Gui? Não? Então, me permita fazer, Ana, 2 comentários emocionados até o que você disse, porque realmente aquela fala do Lula me emocionou e emocionou a todos. 2 coisas. Número 1, instintivamente, sem formação acadêmica para isso, o Lula, mais do que ninguém, entende o conceito de glocal, o conceito que academicamente a gente chama de glocal, que é trazer a globalização juntamente para as questões locais. Como você mencionou, ele consegue situar o Brasil e nossas questões regionais na América do Sul, na Unasul, no Mercosul, em todas as esferas regionais, no ambiente global, ao trazer a questão do Sul global e ao trazer a questão da colonização feita através de saques, através da escravidão.
devido à história que nós todos conhecemos. Então, o Lula, politicamente, ele consegue fazer o que ninguém conseguiria fazer na América do Sul, a não ser ele. Ele faz isso com bastante maestria e faz isso com a eficiência de quem tem uma história de vida e uma intuição. Esse é o grande trunfo, e é por isso que a gente se emociona quando ele faz aquele discurso ali do lado do Macron, o Macron tendo que ouvir calado, e até ele mesmo, né, de certa forma, se emocionando com toda a dureza de centro-direita que ele tem. Porque o Lula está dizendo nada mais do que a verdade. Somos uma região que foi construída através da exploração dos países europeus, dos países do primeiro mundo, que expropriaram nossas riquezas, né? As minas de Potosí ainda estão aí para falar, né? As minas de Potosí estão lá gritando, e como gritam. E esse país, esse bloco precisa reivindicar essa história. Isso é impressionante. Essa é a minha primeira observação, que também me emociona. A segunda é com relação às pressões que o Lula sofre por dizer aquilo que ele realmente pensa, que você também mencionou. Vou dar um exemplo aqui, quando ele falou sobre a democracia relativa. Né? E isso foi explorado, amplamente explorado pela imprensa mainstream para dizer, tá vendo? O Lula não é um democrata, tá vendo? O Lula que tentou fazer da democracia a sua plataforma de governo contra um presidente autoritário não é tão democrata. Então, minhas queridas, meus queridos, e minha imprensa mainstream, permitam-me explicar com singelas palavras aquilo que o presidente Lula quer dizer com democracia relativa. Ela é relativa porque ela se relaciona com alguma coisa. Por exemplo, o Brasil tem uma democracia que é relativa à sua Constituição de 1988, estamos de acordo? Ali na Constituição de 1988 diz que todo mundo tem o direito de ir e vir. Então é um direito constitucional. Só que se você não tiver o dinheiro para pagar a passagem, você não vai a lugar nenhum. Você não vem e nem vai. Então esse direito de ir e vir não está contemplado. Portanto, eu poderia dizer que o Brasil não é um país democrático com base no próprio não cumprimento de um item constitucional. É muito simples isso. Eu tenho desejo de eu quero ir todo mês passar minhas férias na Côte d'Azur. Meu direito de ir e vir. Né? Só que eu tenho que pagar uma passagem aí de $1.000 para ir à Côte d'Azur. Então, também o pobre na periferia tem esse mesmo direito. Tá? É constitucional. Direito à saúde, direito à educação, está tudo lá. É seguido? Não é. Então, não somos um país democrático por esse ponto. Agora vamos para Cuba, por exemplo, que é tão vilipendiada. Cuba tem uma Constituição, aliás, uma nova Constituição, que foi referendada em 2019 pelo povo cubano. Eu estava lá, Ana. Eu vi pessoas na rua com a camiseta não no referendo, ou seja, não à Constituição cubana. E houve a votação. As pessoas faziam campanha na rua. Eu sou testemunha disso, ninguém me contou. Eu estava lá em Havana, eu viajei por Cuba e vi as pessoas fazendo campanha contra o não. No entanto, o referendo da nova Constituição cubana ganhou com 83% dos votos. Portanto, é um país socialista com apoio da população que quer o socialismo, porque sabe que tem educação garantida, porque sabe que tem saúde garantida e porque sabe que tem segurança garantida. Eu ando 3 horas da manhã pelas periferias de Havana com o celular na mão e nada acontece. Nada acontece. É a cidade mais segura do mundo. Então, há uma Constituição. Por essa Constituição, há um partido único. E você pode ser, para se candidatar politicamente, você tem que ascender passos. Desde vereador local. Aliás, o vereador, vocês sabem que tem em Cuba, tem que prestar contas mensalmente, colocar sua banquinha na esquina, sua cadeirinha, e prestar contas à população. E a população pode destituí-lo a cada mês. E aí você vai galgando degraus e você só consegue realmente chegar a altos postos do comando se você tiver os méritos democráticos daquela sociedade. Isso está na Constituição, gente. É o povo decidindo o tempo inteiro. Então, é uma democracia relativa àquela Constituição cubana. E está sendo cumprida. Assim como a nossa democracia relativa à nossa Constituição brasileira, muitas vezes não é cumprida. Então é isso que o presidente Lula quis dizer com a democracia relativa e que foi tão explorado de forma maliciosa por muitos comentaristas nos grandes meios de comunicação. Queria deixar isso muito bem claro, Ana, para que a gente possa ter parâmetros de debate que não sejam parâmetros viciados por pessoas que tentam impor conceitos, impor uma cognição, uma maneira de pensar nos grandes meios de comunicação. Então, a gente tem que, sim, relativizar tudo que a gente está falando o tempo inteiro. É
Era esse o meu comentário. Peço desculpas se eu me alonguei. Acho que a gente tem um super sticker aí para ver. Obrigada, viu, Felipe? É verdade. Esse foi um debate quente aí essa semana, né? Sobre essa questão da democracia relativa. A gente não tinha tido a oportunidade de trazer ele para cá. Então, foi muito oportuno o seu comentário.